Mais um vídeo aqui do Grêmio de Engenharia de Sistemas sobre representação feminina no curso de Engenharia de Sistemas. A gente vai conversar aqui com as integrantes das Cleópatras, que é uma representação feminina aqui dentro do curso, e elas vão falar um pouco sobre alguns desafios, a história das Cleópatras, de onde surgiu, e também fazer um convite, né, para as meninas que querem entrar no curso de Engenharia de Sistemas nos próximos semestres, nos próximos anos. Então, já vou pedir para cada uma se apresentar aqui, né? Estou eu e a Júlia aqui como parte, Júlia Santos como parte da comunicação do Grêmio, e a Maísa, a Júlia Miranda e a Isabela como também participantes das Cleópatras. Então, quero que cada uma já se apresente, por favor. Eu vou puxar aqui. Eu sou a Júlia. Eu entrei em 2020 no curso de Engenharia de Sistemas e eu sou assessora de comunicação do Grêmio. Boa. Eu sou a Isabela, mais conhecida como Malaquias aí todo mundo. Eu entrei em Engenharia de Sistemas no primeiro semestre de 2017 e fui assessora e diretora de esportes do Grêmio e fui capitã das Cleópatras por muito tempo. Eu sou a Ju Miranda, eu entrei no curso em 16/2, está quase acabando para mim agora. Eu jogo com as Cleópatras e estou no coletivo desde o primeiro período de curso e já a gente fala mais sobre isso. Oi, eu sou a Maísa. Eu entrei no curso em 2014 e eu me formei em 2020. E eu participei ali da fundação das Cleópatras entre 2016 e 2017. Acho que mais 2017. E é isso. Ótimo, bacana. Agora vamos falar um pouco, gente, da história das Cleópatras. Só um detalhe que a Júlia Santos, né, da assessora de comunicação nossa aqui, também é das Cleópatras, né? Então, 4 integrantes aqui das Cleópatras. E falando um pouco da história das Cleópatras, né? Vocês estão aqui discutindo a data de fundação. E assim, mas como que surgiu a ideia? Eu acho que o mais importante que é falar da ideia é quem liderou essa fundação. Foi um grupo de meninas dentro do curso que viu a necessidade, algum marco importante, né? Que eu acho que o principal das Cleópatras hoje também é a representação nos campeonatos dentro da engenharia. E, enfim, podem ficar à vontade aí para quem quiser puxar já essa história das Cleópatras, o início. Vou tentar começar. Eu acho que o ponto é que, tipo, as Cleópatras, elas foram fundadas ou elas foram criadas, acho que de uma forma muito orgânica, sabe? Não foi, vamos construir um coletivo, não. Não foi, vamos ter um time, não. Foi, tipo, surgiu, aconteceu. A gente estava recuperando no grupo, né? Tipo, a nossa primeira foto, eu acabei de conferir as datas aqui no LinkedIn, ela foi de outubro de 2015, foi o primeiro intraend que a gente participou. Foi, tipo assim, a gente veio de quando eu entrei, né, no curso de Engenharia de Sistemas 2014, 2015, até o mês de 2015, a gente não tinha um Grêmio que era muito representativo, um Grêmio que era ativo e etc. 2015, uma nova gestão assumiu e essa gestão veio tentando juntar as pessoas do curso, né, tentando interagir com as pessoas, tentando criar mesmo essa integração. E aí, acho que uma das coisas que foi muito importante foi exatamente a participação no Intraeng, nos campeonatos. E aí, naquele momento, eu fazia parte do Grêmio como diretora de Relações Universitárias. E aí, eu e mais algumas meninas, a gente se juntou, animou ali e falamos, vamos jogar o Intraeng. A gente jogou, sei lá, 2, 3 esportes no máximo, não foi uma grande participação. Acho que a nossa única vitória foi um jogo de vôlei que a gente ganhou de WO, que foi exatamente o dia dessa foto. E aí aquilo ali acabou e foi isso, e tipo, não rendeu mais. Aí em 2016, eu não lembro se a gente jogou Intraeng. Jogamos, Ju? O Intraeng? Jogamos. Isso eu tenho certeza, porque foi exatamente o semestre que eu entrei. No que eu entrei, a gente já jogou. Então, mas assim, a gente também, só jogou. E aí a gente só jogou futsal, porque nesse momento eu fui a quinta menina. Não tinha nem time. Aí não tinha jeito de jogar outras modalidades e tal. Aí a gente jogou, mas foi só no futsal. É isso. E aí, 2017, que foi quando a Bela entrou, nesse momento eu já tinha assumido como presidente do Grêmio, então eu fui presidente de agosto de 2016 até outubro de 2017. E aí, cara, eu não lembro quem era diretor de esportes do Grêmio. Acho que era o Wilson. Era o Wilson e o Tifé.
Isso, pronto. E aí eles estavam na diretoria de esportes, eles organizaram muito, só que aí no início do ano de 2017, a Atlética sempre organizava 2 campeonatos, né? No início do ano tinha a Champions, que era um campeonato só de futsal, e no final do ano tinha o Intraenge, que eram todas as modalidades. E a gente nunca tinha participado da Champions, porque, tipo, não tinha time. Então a gente concentrava ali no final do ano para tentar juntar. E aí, no ano que a Bela entrou ela e mais 2 pessoas, a Clarinha e a Thaís, super animadas, e a gente juntou mais uma galera. E aí a gente foi jogar a Champions. E aí tivemos, assim, nossas vitórias incríveis de 1-0, tirando os 13 gols da adversária. E foi na Champions ali que a gente deu esse nome de Cleópatras, porque a gente precisava de um nome. E a gente podia ir como engenharia de sistemas para a Champions, mas normalmente os times da Champions, eles tinham mesmo um nome diferente, porque era, sei lá, uma panelinha ali da galera que jogava futsal, e aí normalmente rolava um campeonato interno, e aí desse campeonato interno saiu o vencedor que ia para a Champions, que era uma competição entre as engenharias. A gente não tinha campeonato interno, óbvio, era só a gente ali dando raça e tal, mas acho que foi ali que a gente juntou e que a gente começou a engajar mesmo. Depois a Bela entrou para o Grêmio, a gente entrou com ela forçadamente, e aí acho que o Intraenge de 2017 também aí foi super um sucesso, porque a gente conseguiu, acho que, competir em todas as modalidades. E aí, Bela, se você quiser falar, fica à vontade. Beleza. Igual a Maísa falou, acho que foi ali que a gente começou a se juntar, né? E aí, como entrou muita gente animada, já tinha algumas pessoas animadas, todo mundo se juntou e a gente conseguiu fazer um movimento ali. E aí que a gente conseguiu definir algumas coisas, tipo o nome, a gente começou a pensar também tipo, em cor de camisa, porque a gente precisava de definir uma cor para a gente jogar no dia. Então, esse tipo de coisa. E aí acabou que a gente foi ficando muito próxima uma da outra. E, por exemplo, para mim e para as meninas da minha sala que estávamos entrando naquele momento, as Cleópatras foram extremamente importantes, porque a gente não conhecia ninguém. Mas aí veio um tanto de menina, tipo, num curso que a gente imaginou que só teria homem, e falou, não, vamos embora, vamos jogar, vamos passar o final de semana junto aqui no clube. E isso foi muito importante para a gente se sentir em casa na UFMG, né? E aí, igual a Maísa falou, se não me engano, não foi no de 2017, mas foi no de 2018, que a gente conseguiu levar time para todas as modalidades. E isso não acontece com os times femininos nem, por exemplo, da engenharia civil, que entra 200 pessoas por ano. Mas o nosso que entra 50, a gente conseguiu. Eu acho que é muito mais questão de querer fazer acontecer mesmo do que ter gente suficiente. E aí é isso. E aí começou com uma simples brincadeira e a gente levou os jogos muito na brincadeira, porque a gente perdia assim de forma humilhante, mas a gente se divertia, ria e depois comemorava mesmo como se a gente tivesse ganhado, até que a gente começou a ganhar também algumas coisas depois, né? E é isso. Pode falar também, Juju. Sim. Nesse momento em que a Bela foi... Como a Maísa falou, as coisas foram acontecendo de uma forma muito orgânica mesmo. Nesse momento que a Bela foi diretora de esportes, ela foi muito empenhada assim, em fazer em promover essa união. Mas também foi de um jeito muito orgânico, sabe? Eu imagino, pelo menos eu não senti, que foi com um jeito assim, de vamos criar isso aqui, sabe? Simplesmente aconteceu. Um tanto de gente empolgada se juntou. Eu sou muito fominha de esporte, não sei jogar nada, mas eu estou em todos. E foi assim que aconteceu. E aí foi acontecendo dessa forma mesmo. A gente começou a representar sistemas em todas as modalidades, e isso foi muito interessante, porque eu lembro direitinho da reação das pessoas. Nesse ano de 2018, quando alguns outros grêmios olharam para sistemas, sabe? Um curso pequeno no aspecto de entrarem poucas pessoas, e dessas poucas, muito poucas meninas. Quando outros cursos olharam para aquilo, eles começaram a inscrever meninas também. Então, o campeonato feminino do Intraenge se tornou uma coisa maior, que antes eram... as modalidades tinham uma participação muito maior dos times masculinos, e ali
começaram a participar meninas de todas as modalidades e se tornou um campeonato muito mais interessante, assim, com participação de mulheres. Esse foi um marco muito interessante também. Eu tenho muito orgulho de falar que as Cleópatras foram relevantes para o crescimento do Intraend, e todo mundo reconhece isso, os outros cursos reconhecem isso, já falaram com a gente, tanto que a gente é empenhada em jogar, e assim foi acontecendo. Aí eu acho que teve um marco interessante que eu gostaria de trazer aqui, que foi quando a pandemia entrou. E aí, enfim, não precisa lembrar aqui do quão triste e impactante foi para todo mundo, mas uma das coisas que a gente escolheu fazer, mais como um passatempo mesmo, naquele tempo que estava todo mundo em casa, foi a gente fazer videochamada para conversar entre a gente. Isso muda um pouco a história das Cleópatras, porque o que unia a gente, que eram os esportes, parou de existir. Mas, com isso, a gente conseguiu conversar sobre coisas, conhecer meninas que nunca jogaram, e aí elas passaram a fazer parte assim, das videochamadas. A gente começou a falar sobre empoderamento feminino. Às vezes a gente sugeria, assim, de forma coletiva mesmo, sugeria algum livro para ler, ou algum podcast para ouvir, ou algum filme para assistir, e depois a gente se encontrava e conversava sobre. Isso impactou muito a minha vida, assim. De toda forma, as Cleópatras já haviam impactado a minha vida acadêmica, nesse mesmo sentido que a Bela falou, sabe? Eu encontrei um grupo em que eu fiz amizades. Inclusive, algumas das minhas melhores amizades, algumas não, acho que todas as minhas melhores amizades da faculdade, assim, de mulheres, eu encontrei nas Cleópatras. E ali mudou uma lógica que não era só, tipo, umas meninas com quem a gente vai jogar e vão ser minhas amigas também. Lá, eu, por exemplo, encontrei rede de apoio, eu consegui me redescobrir enquanto mulher, justamente por causa das coisas que a gente discutia e a forma que essas discussões foram acontecendo. Descobri muitas coisas e muitas delas foram muito difíceis, assim, sabe? Enquanto mulher dentro da sociedade, isso mudou muita coisa para mim. E foi então que aí tem uma gradação assim do nome que a gente dá para as Cleópatras, que de futebol clube virou esporte clube depois que a gente passou a entrar em todas as modalidades. E hoje a gente se entende como um coletivo de mulheres da UFMG, porque saiu do campo de esportes e outras meninas que nem jogam nada passaram a se identificar como sendo parte do grupo, justamente por causa dessa fatalidade que foi a pandemia. Acho que é isso, assim, acho que mais do que isso eu ia só talvez ser redundante, mas é isso, hoje a gente se identifica como um coletivo de mulheres da engenharia de sistemas. E talvez vale ressaltar só, não sei, a última coisa que a gente fez ali, ainda durante a pandemia, que foi o Como é Ser Engenheira de Sistemas, era esse o nome? Mas acho que umas 6 ou 7 lives, né? Porque a moda da pandemia era fazer live. E aí a gente fazia essas chamadas e a gente convidou pessoas não, né? Mulheres que se formaram em engenharia de sistemas e que já estavam no mercado de trabalho, para poder apresentar ali quais eram as possibilidades, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam, acho que, desenvolvendo para o mundo, assim, e para a sociedade. Não uma sensação de o que é possível fazer enquanto engenheira de sistemas, sabe? Mas também de construir representatividade ali porque são poucas entrantes, mas que tem mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, assim, sabe? Então, acho que foi muito importante para esse ponto de construir representatividade também. E acho que é isso. E, Maísa, tem como o pessoal encontrar essas lives gravadas em algum lugar? Tem, eu vou achar os links. Acho que tá no YouTube? Não. Ficou assim, a gente queria subir a série de vídeos, mas ainda tem um que não subiu para o Drive, não lembro se foi o último encontro, que tá no Drive da Clara, mas está
a gente ficou de subir e não subiu por algum motivo, não lembro qual. Eu acho que depois de um tempo eu fiquei esperando o último vídeo para a gente publicar todos de uma vez e não fizemos, né? E se perdeu, sei lá, esqueceu, priorizou outras coisas, não fizemos. Mas eu acho que ia ser bem interessante, viu? Retomar isso e tentar subir. Tem 3. Eu queria perguntar para quem é de fora do curso e está assistindo isso daqui, acho que é interessante explicar por que o grupo chama Cleópatras. Tá, basicamente a história das Cleópatras é porque o faraó, que é o mascote da engenharia de sistemas, e ele é um mascote, na verdade, é uma representação de um professor da engenharia de sistemas, que é o Oriane, que também é quem dá nome ao nosso grêmio. E em uma das caloradas, há muito tempo atrás, eu nem estava na faculdade ainda, inclusive, o Oriane foi, e aí, se não me engano, a Maísa pode me corrigir, estava tocando uma música do faraó, e aí ele estava dançando, e aí acabou que virou esse o mascote. E, inclusive, o desenho mesmo, a imagem do mascote do faraó é uma junção, né, da fisionomia do Oriane com o faraó, o desenho de um faraó mesmo. E aí a gente pensou nas Cleópatras, por ser uma representação feminina ali, ligada a isso. E aí a gente pensou em outros nomes e tal, mas a gente achou que mais seria legal. Seria isso, até para poder nos representar como algo forte ali também no esporte, né? É isso, né? Eu queria só fazer um comentário sobre um marco importante também, que eu acho legal da gente pensar, que eu acho que foi um estalo para mim, que eu percebi que a gente realmente fazia diferença para o curso e que a gente tinha que levar isso em consideração e passar isso à frente, porque, e aí também falando no âmbito do esporte, né, além de tudo isso de representação feminina que a Juju já comentou, principalmente, mas a gente, nesse ano que a gente participou de todas as modalidades, no ano de 2017, se não me engano, a gente ficou em 6º lugar no Empreende, e aí no ano de 2018, que foi o que a gente participou de todas as modalidades, o nosso Grêmio ficou em 3º. Então a gente saiu de 6º para 3º e, assim, os meninos já jogavam antes, né? Então a gente sabe que a gente fez muita diferença aí nessa colocação. E aí eu acho que colocou também na nossa cabeça da nossa importância e que, beleza, a gente não ganhava tudo, a gente não era campeã de todas as modalidades e tal, mas que estar ali e representar o nosso curso fazia muita diferença no final, sabe? Bacana, gente. Meu delay aqui, se tiver muito ruim, Júlia, eu vou pedir para você ir guiando mais do que eu para ajudar, mas vamos lá. Próxima questão que eu queria perguntar para vocês é sobre a função das Cleópatras hoje, né? Vocês falaram que ela foi acontecendo e aí deixou de ser apenas um esporte e passou a ser um coletivo, né? E já emendando essa função das Cleópatras hoje, principalmente para as calouras que estão chegando no curso, para as pessoas que querem saber mais sobre representação, como que é menina, né? Uma menina estudar na escola de engenharia da UFMG hoje, onde que eu posso sentir mais acolhida, mais representada, né? Falar um pouco sobre a função das Cleópatras hoje mesmo. Então, como que vocês fazem a comunicação entre vocês, onde vocês se organizam, enfim, eventos além do esporte, né? Igual vocês falaram, tem a live aí, quem que puxa essas lives, quem que começa essas iniciativas e o objetivo de vocês hoje mesmo, como coletivo, principalmente para as meninas que vão entrar no curso de engenharia agora, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, que é o seguinte, depois, a partir daquele momento ali em que a gente estava na pandemia e a gente passou a se encontrar, a gente teve a ideia de fazer uma recepção de todas as meninas que entravam no curso a cada semestre. A recepção das pessoas calouras, ela já acontecia, desculpa. A engenharia de sistemas recebe todo mundo que está entrando no curso, a cada semestre acontece. E daí a gente teve a ideia de fazer uma recepção a cada semestre para as meninas que chegam no curso. Então, a gente sempre fica correndo atrás de quais são as meninas que estão entrando,
manda mensagem, pergunta a disponibilidade de data, marca, e a gente tenta receber, falando ali, assim, superficialidades mesmo, sabe? Sobre como chegou no curso, a gente se apresentando para elas, elas se apresentando para a gente, com o objetivo ali de tentar demonstrar que já tem um lugar para elas, assim, sabe? Elas não estão chegando de forma necessariamente perdida, como a gente já chegou antes, né? A gente que é do presencial. E eu acho que foi... Eu penso que era uma coisa relevante, principalmente naquele momento em que as pessoas estavam entrando na pandemia e não tinham a oportunidade de conhecer ninguém. Da mesma forma que isso é possível no presencial. Então, acho que um dos objetivos, a gente não tem objetivos formais, né? Missão, visão, enfim. Mas acho que um dos objetivos é um grupo em que a gente pode acolher mulheres, o grupo pode acolher mulheres no nosso curso. A comunicação, ela é muito fluida, ela acontece por meio de WhatsApp mesmo, tem um grupo com todas as mulheres do curso que têm interesse em fazer parte dele. Eu sinto que no momento, depois que a pandemia, que o isolamento acabou dando uma desmobilizada também nesses encontros frequentes que a gente tinha, né? Também teve uma hora que todo mundo ficou cansado de videochamada, e isso acabou diminuindo também. E eu acho que seria muito interessante retomar de alguma forma, sabe? E principalmente que seja orgânico, como sempre aconteceu. A gente se comunica no WhatsApp, como eu falei, e é por lá mesmo que surgem as ideias de eventos dos encontros que a gente fazia. E não tem ninguém que lidera nada. É um coletivo completamente horizontal. Uma pessoa tem a ideia de alguma coisa, manda lá, quem animar cola, quem animar organiza, sabe? É desse jeito que as coisas acontecem. Não sei se eu falei, inclusive o evento, o que é ser engenheira de sistemas, foi dessa forma. Alguém deu ideia, gente, vamos fazer um evento para mulheres? E sobre mercado de trabalho e tal, e algumas pessoas falaram, que legal, vamos sim. E aí quando a gente organiza de fato o evento que vai acontecer, a gente se organiza fora do grupo para não flodar demais e faz o evento acontecer. Quem quiser participar, participa. É mais ou menos dessa forma. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu não sei se eu respondi tudo que o Gabriel perguntou também. Eu acho que uma coisa legal, assim, da gente lembrar desse grupo também é que realmente ele é completamente horizontal, não existe essa liderança, não existe essa organização, mas que existe espaço para todo mundo e acho que a gente troca muito lá sobre as nossas dores do dia a dia, quando a gente tem algum caso de machismo, de assédio, como que a gente lida, o que a gente faz. Às vezes até mesmo tem vaga de emprego, a gente fala lá para as nossas colegas e tal, mas eu acho que esse espaço seguro de troca, de poder se abrir, de poder pedir conselho, de poder pedir ajuda, ele é muito importante, não só enquanto a gente está falando da nossa vida universitária, mas tipo, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de trabalho também, e etc. E acho que é isso, sabe? Esse acolhimento mesmo, e sei lá, essa força assim, que a gente consegue se dar ali no grupo. É isso. É isso. Acho que as meninas falaram bastante aí. As Cleópatras começaram como uma ideia de ser algo esportivo, mas agora a função é muito além disso, né? Então tem toda essa questão de acolhimento e de amizade também. Então, a gente inclusive tem 2 grupos e sobre as questões de esporte a gente trata mais em um e sobre as outras questões a gente trata mais em outro. Até porque tem gente que não gosta de esporte, mas mesmo assim a gente quer essas mulheres junto com a gente. Então não precisa estar no grupo de esporte, pode estar só no outro grupo também, que a gente conversa sobre qualquer coisa da vida, né? E acho que essa questão, essa função das Cleópatras de acolhimento agora é o mais importante para quem está chegando, né? Porque antes a gente acolhia pelo esporte, mas agora a gente acolhe pelo esporte e por tudo que a gente passa e é na vida. Então, é muito, muito bom esse grupo e esse apoio que a gente se dá ali.
Muito bom. A gente pode torcer também, sabe? Porque é muito bom esse momento, acho que une a gente mais ainda e gera muitas memórias para a gente poder contar depois. Então, acho que mesmo que você não seja muito de esporte, fica o convite para essa parte também. Eu quero puxar um gancho na fala da Maísa e da Isa, porque, assim, embora nos últimos anos a gente tenha visto que a faculdade tem se tornado mais inclusiva, que existem diversos coletivos femininos, que existe uma tentativa do Grêmio, da própria UFMG, de tornar a experiência feminina nas engenharias. Vou dar essa ênfase porque é um curso mais masculino. Ainda assim, a gente acaba vivendo algumas coisas que nos colocam numa situação de discriminação, numa situação de constrangimento. Então, eu queria ver se vocês se sentirem confortáveis, por favor. Se você tem alguma história de algo ruim, assim, que aconteceu com vocês, mas onde as Cleópatras conseguiram ajudar, ou a UFMG deu um suporte ao Grêmio, porque eu sinto que esse é um receio que algumas mulheres têm na hora de decidir qual curso de graduação fazer. Eu não sei se eu entendi 100% a pergunta, Ju, desculpa. Vocês viveram alguma situação em que vocês se sentiram discriminadas ou constrangidas por serem mulher na UFMG, ou pode ser no mercado de trabalho também, onde as Cleópatras, o Grêmio ou a própria UFMG conseguiu oferecer um suporte para vocês? Eu sinto que situações de machismo a gente vive o tempo todo, inclusive fora do ambiente acadêmico. Eu sinto que eu vivi desde que eu entrei na universidade, inclusive algumas outras discriminações que vão além da de gênero, né? Enfim, uma pobre na escola de engenharia da UFMG é um negócio que pode ser desconfortável para algumas pessoas. Mas, enfim, falando de gênero, uma coisa que é difícil falar assim, né? Porque assim, a gente vive disso o tempo todo, mas sempre que vive é muito chato, obviamente. Mas assim, quando a gente chega na escola de engenharia da UFMG, que é um ambiente majoritariamente ocupado por homens, o acolhimento, se é que assim a gente pode chamar, ele é um pouco hostil muitas vezes, né? Assim, a cada 3 passos que você dá, aparece um cara na sua frente para falar sobre qualquer coisa que você não necessariamente está interessado em ouvir. Eu não lembro de ter vivido nada mais assim. Eu não queria falar sério, né? Porque tudo é muito sério, mas eu não lembro de ter vivido nada assim mais marcante lá. Mas todas as situações em que eu vivi, todas não, algumas situações em que eu vivi no dia a dia, depois que a gente passou a conversar mais entre a gente, eu pude compartilhar alguma delas com as Cleópatras. Institucionalmente, Grêmio ou FMG, eu nunca tive esse suporte, mas também não teve nenhuma situação específica que me levou a precisar disso, sabe? Mas nas Cleópatras eu felizmente consegui encontrar um porto seguro para falar de algumas coisas, ou mesmo de reclamar, sabe? Aconteceu tal coisa no dia de hoje e isso foi muito chato. E assim, eu só queria trazer aqui que são coisas muito pequenas, mas que acontecem. Vou dar um exemplo de uma matéria que eu fiz sem ser no semestre passado, no anterior, que era um laboratório de eletrônica, e aí depois que você faz o encaixe ali de algumas coisas na placa ou na protoboard, de baixo fica aquele tanto de fiozinho, né? E aí o professor olhou para mim e para a única outra mulher que estava na sala, numa sala cheia de gente, mostrou a protoboard e para a gente e falou assim: olha como parece um bordado, vocês já bordaram antes? Sabe? Tipo, você tem que tomar conta disso, assim, se vocês bordaram, parece muito com isso. E quando ele perguntou sobre alguém já ter tido contato com isso, ele ignorou nós duas e perguntou para os meninos: vocês já desmontaram relógio antes? Vocês já desmontaram carrinho antes? E assim, tirou completamente nós duas da conversa. E é uma coisa que, assim,
sabe? Ai, que chateação. Mas foi lá nas Cleópatras que eu fui reclamar. Para todo mundo falar, ai, que saco e tal, já vivi coisa parecida. Enfim, essas coisas acontecem no dia a dia, mas nunca aconteceu comigo nada muito marcante, assim, para eu precisar de algum suporte mais direcionado. Eu não sei se eu respondi, Júlia, às vezes eu começo a viajar demais, gente, na conversa eu falo muito, pode me retomar aqui. Você respondeu muito bem, assim. E eu gostaria de falar para as meninas que entrarem no curso que é muito bom estar nas Cleópatras, assim. Eu não me envolvi muito no coletivo até então, mas, tipo, esses cenários que a Ju comentou, quando você vê alguém falando lá no grupo, você fala assim, putz, eu não tô maluca, sabe? Tá tudo bem, eu tô incomodado com esse tipo de coisa também. E até por umas questões de segurança, assim, quando acontece algum caso de... Quando eu entrei, teve um caso de um cara que estava seguindo umas meninas na UFMG. E eu só fiquei sabendo que isso estava acontecendo pelo grupo das Cleópatras. Então, eu consegui ficar mais atenta e talvez tenha evitado que alguma coisa tivesse acontecido, sabe? Então, eu acho que ele é muito importante nesse sentido também, assim, de segurança para as mulheres na UFMG e de ter esse espaço de acolhimento que a Ju comentou. Eu acho que o ponto é que às vezes a gente não... como é que eu vou explicar? A gente não percebe que a gente está passando por situações machistas no dia a dia, sabe? Eu tive um chefe, por exemplo, quando eu era estagiária ainda, que ele era completamente machista, mas eu só fui perceber isso, sei lá, anos depois, porque aí você para analisar como é que eram as coisas, e antes você acha que aquilo ali é normal, não, é para ser desse jeito mesmo e tal. Então, eu acho que as Cleópatras vão despertando, assim, também essas questões, elas ajudam a gente a perceber melhor esse meio que a gente está e como que a gente pode ter, sei lá, ser mais forte, ou tomar alguma atitude, ou falar alguma coisa que vai, sei lá, que vai ajudar a gente a sair melhor daquilo ali, sabe? Ou que vai ajudar a gente a não ficar naquilo ali, que a gente vai falar, não preciso disso, não preciso ficar sofrendo com isso aqui, você vai e se apoia naquele grupo de mulheres e realmente você não precisava naquilo, você consegue continuar a sua vida, você consegue continuar a sua vida melhor ainda, porque você tem esse tipo de apoio. Sim. Sim. Da minha parte também, quando eu era estagiária também, eu vivi várias situações nesse sentido de, sei lá, um cara uma vez falou que eu recebia mais elogio dos clientes porque eu era mulher, e não porque o meu trabalho era melhor que o dele, né? Mas várias coisas, e eu sempre tive muita dificuldade de falar, de interromper, porque para mim era tão absurdo que eu ficava mais em choque do que tinha uma reação ali. Mas eu também melhorei muito nesse sentido, acho que muito pelo que fui aprendendo e pelo que fui ouvindo das meninas também, sabe? E compartilhando também o que eu vivia. E até uma questão que eu estava pensando, mais uma vez voltando até para a questão esportiva, muitas vezes a gente passou por várias situações em relação a isso. Por exemplo, nós só temos um juiz. A gente pode deixar ele no jogo masculino e aí uma pessoa aleatória da Atlética apita o jogo de vocês? Aí eu falava, não, a gente espera o jogo acabar, ou a gente apita nós primeiro, depois acontece o jogo deles. Ou, tipo, nós temos... Eu lembrei da situação exata. Tinham 2 juízes, só que no jogo masculino eles colocam 2 juízes. Aí eles não queriam colocar um juiz no masculino e um juiz no feminino. Eles queriam deixar 2 juízes no masculino e sem nenhum no nosso. E aí eu bati o pé e falei, não, de jeito nenhum. E várias situações a gente já teve que brigar de, tipo, não, mas essa hora vai ter um jogo pro masculino. E a gente, não, mas a gente só pode jogar nessa hora. Então, assim, como se fosse diferente, como se a gente estivesse em segundo plano. Então, como a Juju falou, eu também não tenho muitas situações na UFMG que foram marcantes, mas eu lembro também de várias situações que a gente passou em conjunto, sabe? De tipo, tem um cara que está fazendo isso com todas as mulheres do curso. E da gente ficar com medo junto, e da gente ficar preocupada junto, da gente ir atrás do Grêmio e ir atrás de
resolver esse problema junto, ou da gente se juntar e falar com alguém que a gente achava que estava sendo machista e escroto, e o grupo inteiro em cima da pessoa falar, sabe? Então, é isso, é muito bom ter esse apoio e ter essas pessoas que a gente sabe que a gente vai ter ali do lado se a gente precisar, que a gente sabe que é muito mais fácil passar por esse tipo de situação em conjunto do que sozinha, né? Uhum. Legal, gente. Agora, para a gente ir finalizando também, né, nosso bate-papo aqui, que já foi bem bacana, já conversou bastante coisa, né? Queria que vocês deixassem um recado final, e, enfim, um recado final mesmo para a gente finalizar aqui, e uma reflexão, né, também, se caso cada uma que sentir à vontade. Espero realmente que vocês sejam futuras Cleópatras. Eu acho que as coisas elas são mais fáceis quando a gente está junto, quando a gente está em grupo, quando a gente tem alguém para estar do nosso lado, para falar, não, você não está doida, para falar, não, a colegiada é desse lado, ou a matéria mais fácil é aqui, ou sei lá, qual vai ser o problema. Ou para falar, eu tenho uma vaga de emprego, empresa legal, pode vir. Então é isso, acho que as coisas são mais fáceis quando a gente está junto, e quando a gente está junto de pessoas que passam pelos mesmos problemas que a gente, ou passam pelos mesmos desafios que a gente, fica ainda mais fácil. Então, eu entendo que existe alguma timidez no início, existe tipo, esse grupo aqui, essas meninas estão falando pra caceta. Não devia ter falado caceta. Essas meninas estão falando muito aqui nesse grupo. Mas acho que não se acanhe, assim, sabe? Entenda, acho que com o tempo você vai e criando seu espaço também, entendendo como é que você pode contribuir para aquele grupo, entendendo como é que aquele grupo pode contribuir para a sua vida universitária e acho que para o resto da sua vida também. É isso. É isso. Eu acho que a gente já comentou, principalmente eu e a Juju, como que a gente foi melhor recebidas com a presença das Cleópatras. A Maísa participou da criação, então para ela foi diferente. Mas para a gente fez muita diferença ter esse grupo que acolheu a gente desde o início e que era composto por mulheres. Então, eu gostaria muito que vocês fossem acolhidas igual a gente foi, ou até mais, agora que esse número cresceu. Então, não deixem de procurar as Cleópatras, de se sentir à vontade, de se sentir acolhida, porque esse espaço que a gente criou é para isso mesmo. E eu espero muito que vocês se sintam assim. Espero que vocês gostem também do curso de Engenharia de Sistemas e cheguem nele até o final, porque é uma caminhada difícil, mas o final chega. Estão vendo ali a luz do fim do túnel e parece que ela existe mesmo. E é isso, também queria agradecer as Cleópatras por ter sido uma parte tão importante da minha graduação. Acho que eu não teria dado conta, não teria chegado até aqui se não tivesse o apoio delas. E é isso. Eu queria aproveitar e só responder uma outra pergunta que chegou no chat, ou se vocês fizeram, eu acabei pulando, que eu acho que é uma coisa muito importante, que talvez muitas mulheres assim não tenham conhecimento disso, que era sobre quem alguma mulher que vive alguma situação de assédio ou de abuso lá na UFMG poderia procurar nessa situação. Aqui eu acho que, falando pelas Cleópatras mesmo, eu já deixo o espaço completamente aberto para quem tiver vier a passar alguma situação nesse sentido. A gente não é uma instituição reconhecida pela UFMG, então, burocraticamente, as Cleópatras não têm recurso nem autonomia para resolver nada de forma oficial. Mas a gente pode oferecer um espaço de acolhimento e juntas procurar os órgãos responsáveis por receber esse acolhimento. Tem também o Núcleo de Acolhimento e Escuta, que hoje quem toca é um dos professores da UFMG, que é o Bortolos. Ele é um cara muito assim, muito humano, assim, tem um trato muito humanizado lá na UFMG. E aí ele, sim, faz parte essa instituição, sim, é da UFMG, e aí ela pode oferecer os recursos necessários, inclusive direciona para acompanhamento psicológico. Tem também o NEPEM, da UFMG, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher,
ele não dá suporte nesse sentido, mas foi lá que eu entendi a necessidade extrema de levar qualquer tipo de caso que acontecer dentro da universidade para a ouvidoria da UFMG. E por que que isso é importante? Porque já houve vários movimentos dentro da universidade, eu já participei de um deles, de tentar institucionalizar uma real proteção para mulheres dentro lá da escola dentro de toda a universidade, inclusive na escola de engenharia, pois já aconteceram vários casos em que ficou solto, assim, ficou perdido. E eu, infelizmente, assim, sob a minha perspectiva de fora, assim, eu não consegui perceber acolhimento e apuração adequada dos casos. Então, quando chega na ouvidoria, a ouvidoria acaba tendo insumo para mostrar para a UFMG que as coisas estão acontecendo. E isso viabiliza a implementação de políticas internas lá na UFMG. Eu sei que muitas vezes pode ser muito difícil falar sobre, principalmente formalizar qualquer tipo de denúncia ou de reclamação, mas chegar aqui nas Cleópatras é um ambiente em que você vai ter condições de começar esse caminho que é tão difícil. E aí, essa é a pergunta que eu queria responder. Desculpa ter fugido um pouquinho da última pauta, mas eu acho que era uma coisa muito importante de ser falada. Eu acho que sobre as Cleópatras, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser redundante com relação ao que a Bela e a Maísa já falaram. Como eu falei, foi, de fato, o lugar em que eu fiz as minhas melhores amizades da UFMG, e são amizades que eu vou levar, obviamente, para além do curso, mesmo depois de formada. E é isso, eu queria agradecer a todas as meninas que individualmente ou de forma coletiva, porque foi muito importante para mim mesmo, sabe? Individualmente ou de forma coletiva, fizeram muito por mim, sabe? Seja acolhendo, seja estimulando que a gente corresse atrás de alguma coisa, enfim. Fica aqui meu profundo agradecimento para cada uma das meninas e para o coletivo também. E para quem está chegando, vem com a gente, gente. Sério, é muito bom. Eu sou chorona mesmo. Tá aí. Eu quero agradecer muito cada uma de vocês por ter disponibilizado esse tempo aqui para conversar com a gente e reforçar esse convite para as meninas. Se você está com medo de entrar em engenharia de sistemas por ser mulher, com medo de não ter um espaço de acolhimento, isso não vai ser um problema. Eu entrei mais recentemente do que as meninas e eu nunca vivi nenhuma experiência ruim nesse aspecto. E eu sei que se algum dia algo acontecer, eu tenho um lugar para onde correr. Então, por favor, vamos aumentar o número de mulheres nesse curso, vamos aumentar o número de mulheres nos campeonatos de esportes e em qualquer outro ambiente da UFMG. Você quer complementar, Gabriel? Olha, meu delay tá grande, né? Mas eu quero já agradecer aqui também todos vocês pela disponibilidade de conversar esse assunto tão importante, representação feminina no curso, sobre as Cleópatras, foi muito bom. E agradecer mesmo todo mundo que está vendo esse conteúdo aqui, para seguir também o Grêmio, que a gente vai postar mais vídeos e começar, né, esse ano 2023 com muito conteúdo sobre engenharia de sistemas, sobre representação dentro do curso, sobre projetos de alunos mesmo. E é isso. Então, muito obrigado e até mais. Obrigada pela oportunidade, gente. E parabéns à comunicação do GS, tá muito boa. Parabéns. É isso, parabéns, gente. Obrigada pelo espaço aí. As Cleópatras merecem. Merecem muito. Valeu. Tchau.